Oi, gente, eu sou Fábia Lima. E eu sou Rafael Andrade. E tá começando mais um episódio do nosso O Grito da Ilha. Começando diferente hoje. Diferente mesmo. Né, Rafa? Ontem fomos pro jogo, só mulheres, crianças, pessoas com deficiência. Papai não foi pro jogo ontem, né, Rafa? Não. Ó, vamos começar aqui diferente, perguntando o que você achou do jogo de ontem. Tá certo. O que você achou do jogo de ontem? Muito legal. Eu gostei muito do jogo de ontem. Certo. Teve o que lá? Teve... Tu pintou teu rosto. Pintei meu rosto. De vermelho e preto. Tu gostou? Gostei. E na hora do gol? Na hora do gol, pulou. Não. Sim, pulou. Pulou. Quem pulou? Eu pulei de felicidade, porque o jogo terminou de 3-0. Foi. Aí a gente pulou. Teve mais o quê? Chuva. A chuvarada. Foi? E tu ficou na capa ou na chuva? Era bota a capa, tira a capa. Bota a capa, tira a capa. Mas como você se sentiu assim? Você se sentiu feliz? Foi diferente aquele jogo de ontem? Eu me senti, feliz daquele jeito. Daquele jeito. Foi muito diferente, não foi? Uhum, ficou pra história. Diferente. Foi? Você quer falar mais alguma coisa? Quero. Quer? O que você quer falar? Eu vou falar. Fala. Não, eu esqueci. Mas eu não quero falar mais nada, não. Não quer falar mais nada, não? Então vamos chamar papai pra ele agora assumir. Vem. Pelo esporte, tudo. Tudo. Eu já não fui no jogo ontem, ainda querendo tirar meu lugar aqui. Agora já sim. tem uma reserva. Eu sou Heraldo Andrade, né? Já tem um reserva, né? Já quando o Heraldo não puder assumir, eu já sei quem eu vou chamar pra fazer um episódio comigo. Ó, agora sim, vamos começar, depois dessa introdução maravilhosa com o Rafael, vamos começar sobre o jogo, né? Sport Botafogo, eu chamo Botafogo de São Paulo, o Heraldo disse que é Botafogo de Ribeirão Preto. A turma chama assim. Ontem eu tava dizendo é Botafogo de São Paulo, ontem teve uma hora que eu até falei que era Botafogo da Paraíba, então por aí você tira como é que tava o meu estado. Na Ilha do Retiro ontem, de 16 horas, foi pela 7ª rodada da Série B. Temos algumas coisas assim pra falar, né? Eu fui pro jogo, o Rafael, o Heraldo só foi até a sede, mas depois não ficou mais lá, só levou a gente e tal. Algumas questões que a gente precisa falar, mas vamos começar falando da nossa escalação, depois a gente fala algumas coisas, tá bom? Começar falando do jogo em si, né? A escalação foi com Renan, Everton, Thierry, Sabino, Filipinho, Ronaldo, Fabinho, Jorginho, Juba, Wanderson e Love. Sim, o time titular, né, com as coisas já... Edinho também não voltou nesse jogo, por conta do machucado, né, no joelho. Eduardo também ainda não voltou. Eduardo não voltou. Everton segue lá na titularidade. O primeiro tempo do Sport foi um primeiro tempo bem aquém, bem ruim, sabe? Aquele que a gente não estava acostumado, assim, a ver o Sport tal, em campo. Eu achei um primeiro tempo... ruim do Sport. Não foi aquele primeiro tempo que o Sport pressiona naqueles 10 minutos. Não foi assim. Inclusive para Anderson. Algum momento de pressão pelo lado do Botafogo. Inclusive para Anderson Moreira, ele achou que foi o pior primeiro tempo do Sport. Para Anderson foi o pior primeiro tempo que o Sport teve. Mesmo tendo uma festa, ontem foi uma coisa surreal dentro da Ilha do Retiro, assim. Sabe aquela questão de apoiar o tempo inteiro? Foi a primeira vez, depois de muito tempo, que eu não via umas sociais sem um ambiente tão tóxico, sem discussão, sem jogar copo em jogador, sabe? Só a galera apoiando mesmo, gritando, cantando casar. Não puxava tantas músicas, mas as músicas que puxavam a galera ia junto. Teve a Ola, que foi uma coisa linda. Então, assim, foi uma coisa que, se deixar, eu vou ficar falando aqui até amanhã. Então, vai me cortando aí, sim, porque senão... Não, a gente tem que falar mesmo. Foi um jogo histórico pra gente, pra todo mundo. Foi um jogo histórico e a gente mostrou como é que se faz, né? Bora, alô, esporte! Se apoiar, a gente faz coisa melhor, viu?
Melhor não, mas Ainda faz tem coisa mais dois jogos bonita. aí pela frente, né? Bora acordar, viu, esporte? Tem algumas coisas para pontuar. Mas vamos começar no nosso minuto a minuto. Bora. 11 minutos. Tem a chegada boa lá no Botafogo, né? Tem um chute de fora da área. O Renan conseguiu pegar. Ele dá uma espalmada pra frente ainda. Sim. Aí o cara do Botafogo ainda pega, dá outro chute. Mas aí Renan consegue segurar a bola. Não teve muito problema nesse lance. Só no primeiro que ele não deveria ter espalmado pra frente, né? Mas beleza. nesse jogo, ele deu o nome dele, então... Foi, E aí, 27 minutos, tem um toque de... Eita, bexiga. Tem um toque de cabeça do Botafogo. Lá, aí terminou pegando no braço de Filipinho. E aí teve aquela chamada no VAR, tá, pra ver se foi pênalti. Eu achei que foi pênalti, né, mas... Heraldo tá com VAR e eu tô com o juiz. Eu também não cheguei a assistir o jogo, não, né? Eu fiquei escutando pelo rádio um pedaço. Você ficou jogando com os meninos. Vamos lá, vamos falar. Jogando futebol e escutando futebol. Jogando e escutando. Jogando e escutando. E aí teve esse toque de cabeça e aí bateu no braço de Filipinho. Mas aí o VAR foi chamado, o VAR chamou o árbitro e ele não marcou, né? O árbitro não chamou. Que não foi pênalti. Quando ele começou a chamar lá, porque eu não tinha visto, eu pensei que ou teria sido uma falta, porque não vi o lance dentro da área, né? Então eu pensei, ou o VAR chamou para pênalti, ou o VAR chamou para uma entrada que alguém deu, né? Assim, que eu não tinha visto que tinha sido na área. Aí quando ele veio, eu fiquei pronto, já fiquei mandando mensagem pra quem não tava. O que foi isso? Que lance foi esse aí que eu perdi aqui? Eu perdi aqui no momento. Aí, não, tá, depois disseram, não, é um possível pênalti e tal. A galera também falando, é um possível pênalti contra o Sport. Eu também achei que não seria pênalti, porque tem um levantar de braço, mas eu acho que é aquela questão de Filipinho pra subir, quando ele sente que tá indo, ele tenta descer o braço. Eu achei assim, né? Algumas pessoas também acharam que era pênalti, como Heraldo, mas é interpretativo, né? O juiz não achou que foi pra pênalti, e eu tô com o juiz de campo, dessa vez. E aí, 49 minutos, gol do Sport, né? Sim. Filipinho cruzou na área, e aí o goleiro se esticou todinho pra tirar a bola, dar um tapinha. A bola ainda... O zagueiro ainda tentou tirar assim de... sei lá, de calcanhar. E aí a bola sobrou pra Wanderson. E aí Wanderson Nunca deu um chutão. critiquei. A gente tinha que falar de Wanderson antes, né? Do lance. E depois também, né? Mas aí ele deu um chutão, terminou batendo no zagueiro. Mas o gol foi contra, viu? Desviou no zagueiro. Mas o chute foi dele, né? Mas deu um chutão lá, bateu no zagueiro e entrou. E antes disso, eu tava conversando com o Heraldo, eu mandando mensagem. Meu irmão, o Wanderson tá muito ruim. Tá muito Gente, ruim. Wanderson não né? corre. Como é que Continua Wanderson não corre? Como é que Wanderson não sei o quê? E muitas pessoas lá também falando, mas... Tipo, a gente tava falando sem xingar o cara, sabe? A gente tava comentando ali sobre essa questão. Críticas de jogo saudáveis. E a gente falando sobre isso, e daqui a pouco, quando eu vi que foi um gol, eu não tinha visto que tinha desviado no cara, eu pensei que ele tinha chutado. Aí eu, meu irmão, gol de Wanderson. Aí até Luana tava na minha frente, a gente conversando, eu falei, nunca critiquei. Meu Deus. Mas foi 1-0. O resultado do primeiro tempo, se o Sport tivesse saído perdendo no primeiro tempo, teria sido até justo. Porque o Sport não criou muito no primeiro tempo. O Sport tava perdendo muita bola, sabe? Parecia que tava muito nervoso o time, sei lá como é. Ou sentiu muito a derrota na quarta-feira, né? Do São Paulo, acho que sentiu muito essa questão. E... depois desse gol aí, acho que ainda teve mais uma chance. Teve uma chance com o Jorginho, 51 minutos. De frente lá pro goleiro, pô. Em vez dele chutar pro gol, não. Ele resolveu tocar pra Love, que vinha chegando mais de trás. E aí ele tocou meio forte, né? Love dominou. Aquele domínio que a bola pega no pé dele, sobe. Quando vem voltando, ele já gira e chuta. Ia ser um golaço. E aí pronto, terminou o primeiro tempo. Mas ele não deixou de fazer golaço, né? Não. Acabou o primeiro tempo, fomos para o intervalo. E mais uma vez ressaltando aqui a força da torcida feminina, né? É uma coisa que é muito histórico pra gente, porque eu, enquanto mulher, falar de que muito tempo eu fui impedida de ir
pra jogo, porque não era coisa de mulher, não era coisa de menina. A primeira vez que a gente foi pro estádio, a gente foi junto, né? Então, assim, você poder estar lá, eu vou até me emocionar, meu Deus, lascou. Você poder estar lá e ver muitas mulheres apoiando o time e a gente tá lá num ambiente que foi muito saudável, sabe? E a gente, enquanto torcedora, poder viver aquilo ali, sabe? De futebol. E é muito bonito. E eu vou começar a chorar aqui, que não era o que eu queria. E antes, vou até antecipar aqui, que até Anderson, no final, Igor Moura estava falando na coletiva, Anderson com os olhos marejados, assim, dizendo que uma coisa vai ficar marcada na vida dele, porque teve um acolhimento muito grande ontem, sabe? Houve crítica, lógico, de jogo, coisa que você tá vendo que o cara tá perdendo a bola, você tá lá falando sobre isso. Mas houve um apoio muito maior. A galera o tempo inteiro chamando Juba no jogo. Juba não tava bem, mas todo mundo gritando, chamando o Juba, apoiando. Quando o Fabinho saiu, Fabinho ontem jogou muito, velho, muito. Quando o Fabinho saiu, o Fabinho foi ovacionado, velho. A galera batendo palma. Já por conta desse primeiro, do outro jogo, que ele foi expulso. Sim, ele sentiu, inclusive, ele né? sentiu, ele foi muito criticado, a galera criticando ele, sabe? E ele botou lá, ele assumiu a culpa, ele disse que a culpa era dele, ele deu a cara a tapa ali e tal. E nesse jogo ele foi apoiado, e Anderson falando sobre isso, mesmo Anderson emocionado, falando que o que o time precisava no jogo de ontem era acolhimento, apoio, e foi isso que a gente fez, a gente apoiou, a gente gritou, mas foi maravilhoso. Mas vamos lá, acabou o primeiro tempo, o segundo tempo, né, foi pro segundo tempo lá e tal. Acabou o primeiro tempo, vamos pro segundo tempo, Heraldo, que eu já tô falando mais. Já teve um chute de fora da área de Juba. Foi. Só que aí bateu na trave. Ai, meu Deus. Ia ser um golaço. 13 minutos. Lovezinho. Gol do Sporting. Teve tardezinha também ontem, mas teve Lovezinho também. Aí, gol do Sporting. Tem um lançamento do Botafogo, lá próxima da área do Sporting. O Sabino tirou. Sobrou pra Filipinho essa bola. Filipinho deu chutão pra se livrar na bola, aquela bola despretensiosa. Deu um chutão pra cima, pra frente. E aí, quando a bola voltou, teve uma disputa de bola entre Love e o zagueiro. O zagueiro ajudou. O zagueiro tentou recuar de cabeça. Isso tava longe do goleiro. Ele tentou dar uma recuada de cabeça, ajudou o Love. A bola foi mais pra frente. Love só deu aquela carreira que ele dá. Sim. E aí pegou e chutou. Entrou na área e chutou, pô. Cara, sabe alguma coisa muito massa, muito massa? E era aquele grito das mulheres. Não, então, era isso que eu ia dizer agora. Uma coisa que era muito massa. Quando o Sport tava chegando, aí você vê que ia aumentando assim. Quando tava quase perto. Quando foi o gol. Sabe aquela coisa que explodia? Uma coisa massa também, que todo mundo tava falando sobre isso. Todas as vezes que os caras do Botafogo recebiam um cartão amarelo, a gente gritava como se fosse gol, pô. É assim mesmo, tem que ser assim mesmo. Muito massa, foi muito massa. Pronto, aí 23 minutos, tem um chutão do Botafogo. E aí foi uma defesaça de Renan. Renan, velho. Ele foi do lado direito dele, assim, né? Olha, Renan nesse jogo. Se um dia... eu criticava Renan pra ver Renan jogar como ele jogou ontem, sabe? Eu acho que a maioria. Mas as coisas que eu achava, assim, de Renan, que eu sabia que ele até poderia dar mais, assim. E ontem... Quer dizer, uns jogos pra cá. Tem os seus erros, mas também tem muito. A questão do jogo do Ceará, que ele também agarrou muito, né? Agarrou os pênaltis e tal. No jogo de ontem também, Renan agarrou bolas que seriam gol, velho. Exatamente. Teve assim, a gente vê que ele tá tendo um crescimento, né? Mas tem alguns jogos que vai ter falhas. Que não vai. Não tem como. É até compreensível, jogar, né? 100% tudo, né? É porque a gente também era muito sempre foi muito mal acostumado de goleiro, né? Então sempre tivemos bons goleiros, assim, em fases boas também. Quando um não tava, o outro já tava. E aí a gente tá indo pra um lado bom. E também tem uma briga muito boa aí, porque Renan também sabe que pra ele continuar titular, ele precisa trabalhar, porque tem um Jordan e que a gente tá... quer ver mais Jordan em também, ação, né? Denis também já tá podendo voltar, também, entendeu? Então, assim, são coisas que é até uma disputa saudável, porque Renan sabe que ele pode perder a titularidade, porque tem dois caras bons no banco, né? Jordan a gente viu bem mais, assim, do que Denis, que foram poucas coisas. Não, Jordan também foi pouco, mas assim,
como eu posso dizer, as defesas de Jordan foram mais importantes, entendeu? É isso que eu queria dizer aqui, mas vamos lá. E aí, 34 minutos, Juba recebeu um lançamento. Ele se antecipou na defesa, né? Passou entre dois caras lá. Ô, Juba. Chegou na frente do goleiro. O goleiro já tinha saído, né? Foi. Já chegou na frente do goleiro, em vez de ele dar aquele toquinho por cima. Por a bola cima. já veio alta no lançamento. E ficou na frente de Juba, né? Em vez dele dar não aquele veio um lançamento tão bom, direto no pé, que daria pra, né? Veio por cima, bateu no chão, quicou, né? Aí, em vez dele dar aquele toquinho embaixo da bola pra encobrir o goleiro, ele tentou driblar. Quando ele tentou driblar, não teve domínio dois caras já chegaram, né? Até porque era mais difícil mesmo. Era uma bola difícil, como veio o lançamento pra ele, difícil, quicou e tal. Mas se ele tivesse tentado dar uma por cima, assim, eu acho que teria sido gol. Mas ele tentou muito fazer o gol dele ontem, Juba. Eu acho que Wagner Love viu que ele tentou e disse, deixa eu fazer, Juba, o que tu tentou fazer. Porque nos 47 minutos, Wagner Love recebeu um lançamento. Aí a bola quicou na frente de Love e foi meio que pra trás, voltou a bola. E aí passou, né? Ele deu uma passada pra frente, aí passou da bola. E aí sobrou acho que foi pra Fabrício Daniel. Pela fisionomia assim, não sei quem foi não, mas eu acho que foi Fabrício Daniel. E aí ele passou de volta pra Love. falar substituições depois, né? Love já dentro da área. E aí o goleiro saiu, lotado, Love deu uma puxadinha e chutou. E é gol. Tocou em Love é gol. Tocou em Love é gol. Já tem a música. Tocou ontem, inclusive, essa música ontem. Tocou em Love é gol. E vamos falar só das substituições antes de falar outras coisas, tá? Fabinho saiu e entrou Pedro Martins. Jorginho saiu, entrou Ítalo. Juba saiu, entrou Vitor Gabriel. Wanderson saiu e entrou Fabrício Daniel, que Fabrício Daniel vem numa crescente muito boa. Eu tô gostando muito do Fabrício Daniel entrando, né? Tanto quando ele tá com a bola ali, ele não pega tanto na bola, mas quando ele pega, ele faz uma diferença, né? E Love saiu e entrou Gabriel Santos. Eu confesso que eu nem tinha visto que Gabriel Santos tinha entrado, desculpa, mas eu entrei. Uma coisa que eu queria falar aqui, que eu até pensei que tinha sido Pedro Martins, mas não foi Ítalo. Teve um lance lá que ele tava querendo uma falta perto da entrada da área e tal. E o juiz não deu. Ele bateu, sabe? Bateu no chão. Fez tanta coisa assim. Eu olhei, eu fiz, não, minha gente, por favor, que não seja Pedro Martins. Porque pela coisa eu pensei que tinha sido Pedro, né? Aí quando ele virou, ele começou a reclamar com o juiz. Eu vi a hora ele levar um cartão amarelo. Que foi, no caso, o Ítalo que entrou. Então, assim, eu acho que ele precisa ter uma calma muito grande, porque o Sport já estava ganhando, não era necessário aquele tipo... Tá parecendo torcedor chato, quando o Sport tá entender? Tipo isso, ainda continua reclamando. Então, assim, não, se você achou que foi, beleza, mas tenta se conter, sabe? Porque poderia ter levado um cartão amarelo ali, eu não sei, eu acho que é muito complicado você fazer isso. Dito isso, a gente vai ver a tabela logo? Vamos ver logo a tabela, ver os próximos jogos e a gente fala mais um pouquinho do clima de ontem. Tá bom, vai. Foi pela 7ª rodada, lembrando que o Sport ainda tem 2 jogos a menos, né? Da primeira e segunda rodada. Sim. A tabela ficou, primeiro, tá Vitória com 15 pontos, Atlético Goianiense com 15, em segundo. Em terceiro, Criciúma com 14. Em quarto, Mirassol com 13. Quinto, Guarani com 12. Sexto, Botafogo. Já saiu de lá, né? Com 12 pontos, mesmo derrotado pelo Sport, né? O Sport vem logo abaixo, né? O Sport em sétimo com 11. E o Sport já tá em sétimo. E 2 jogos a menos, viu? 2 jogos a menos. Em oitavo, Vila Nova com 11. Novo Horizontino com 9. Em nono com 11 pontos. Em décimo, Londrina com 10 pontos. É muito número. Em 11º, Chapecoense com 8. Em 12º, Sampaio Corrêa com 8. 13º, Ituano com 7. 14º. Tá parecendo locutor da ilha. Eu falo uma parte e você 14º. Ceará com 7. 15º. Havaí com 7. 16º. Juventude com 6. Aí a zona, 17º. CRB com 5. 18º. Ponte Preta com 5. 19º. Tombense com 4. 20º. E ABC com 1 ponto. Minha gente, ABC, velho. Perdeu, empatou, perdeu. Caraca, e a ABC jogou tão bem na Copa do Nordeste, não foi? O que aconteceu, gente? O Sport agora, o próximo jogo do Sport vai ser contra o Criciúma. Isso. Fora, não é isso? Quarta-feira, dia 24, 9h30 da noite. Eita, horáriozinho, viu? O próximo jogo, beleza, esse. O próximo jogo na Ilha do Retiro vai ser Sport e ABC, até aqui, né? No domingo, dia 28, 18 horas.
ainda será jogo mulheres e crianças, e a gente espera, e pessoas com deficiência, e a gente espera muito ter o apoio do esporte, né, enquanto instituição, porque aconteceram coisas que foram lamentáveis, coisas que foram muito chatas. Eu acho que a gente precisa falar aqui. Foi um dia muito massa, foi um dia histórico, tivemos festa dentro e fora, né? Teve muita coisa pra criança também. Assim que a gente chegou, né? A gente chegou cedo na Ilha do Retiro. A gente chegou cedinho. Então tivemos algumas coisas lá. Pula-pula, aquelas camas elásticas, pintura. Distribuição de pipoca, salgadinho, biscoito. Sim, teve também caldinho, teve coisas assim. Mas o bar do esporte não funcionou. O bar que tem em todo jogo. Tipo, bar pra você comprar água, pra você aqueles comprar quiosques, cerveja, sabe? Pagode. Tipo, o bar do esporte que eu digo não é o esporte bar do lado de fora, não. É a tendazinha que fica dentro do jogo, em todo jogo. Pagode, não teve pagode. Não teve um bocado de coisa. Há algumas desculpas surgiram de que não queriam que homens ficassem lá. Homens foram de todo jeito. Então, acho que essa não é a desculpa. É uma questão de achar que não vai ter isso. Minha gente, teve coisas na frontal, teve gente que teve que andar lá embaixo, na questão do bar lá, no bar, nos quiosquezinhos que fica dentro do coisa, porque não tinha nada pra vender. Depois das catracas, né? Que não tinha nada pra vender. Na social, a comida acabou. Ah, não, tô falando antes de entrarem? Não, quando entra já. Quando entra já, que tem aquelas coisinhas embaixo. Depois que passar das catracas, tem venda. Já pra você, perto de você subir já pro campo. Então, vários relatos sobre isso, sabe? Outras coisas, né? O mais absurdo de todos, um dos mais absurdos de todos, foram a questão dos instrumentos. As meninas do Elas e o Esporte, junto com as da Brava Ilha, vinham ensaiando há muito tempo. Muito tempo, tipo de ensaiar e de sair de 11 horas da noite, sabe? De ensaiar para fazer uma festa linda mesmo. Foi tudo liberado, beleza? Ofício na mão, tudo certo, encaminhou. Quando as meninas foram entrar no estádio, foram barradas. Os instrumentos musicais que eram liberados foram barrados pela PM. Essa semana teve um ofício, né, saindo, que tava liberado bandeirão com mastro. Tipo, como é que você diz que libera uma coisa, a gente sabe que eu não vou falar tudo que eu quero não, porque eu não tenho dinheiro para pagar processo. Se eu for processada, eu tô lascada, porque eu sou mãe de família e, né, eu não posso fazer isso. Mas o que eu queria falar, eu não vou poder falar. Mas é absurdo você ver o que vem acontecendo, e a gente espera. Carreiras falou que algumas coisas dos pontos meio que estão passando um pano também, vamos falar, mas ele disse que algumas coisas que aconteceram, que iriam trabalhar para que fosse feito da melhor forma, corrigir erro, nananana. É pra não ficar sem falar nada, né? As notas são geralmente ridículas, e essa também foi mais uma ridícula. Não é porque eu amo esporte, não é porque eu sou rubro-negra que eu vou compactuar com essas coisas, entendeu? Uma coisa eu acho que outra coisa quem tá na frente do clube. Eu acho que eles subestimaram muito o poder das mulheres nessa questão. Tanto é que não abriram a questão, não iam abrir sede início, né? Logo de cara, colocaram poucos ingressos. Falando que ia ter custo com segurança. Depois desmentiram isso. Veja, depois desmentiram isso. Fechado por causa disso. Pois deram um VP lá do esporte, deu uma entrevista, falou isso. Depois a página oficial do esporte desmentiu, disse que não era por causa disso. Até achavam que era por conta da punição, porque como teve a invasão por aquele setor, acharia que tinha sido por causa disso. O esporte também desmentiu, disse que não tinha nada disso. Aí, beleza. Abriram, depois de tanta gente comentar e falar, libera mais ingresso, liberou. O público foi 18 mil e pouquinho, mas eu acho que... mas eu acho que ainda teve mais aí. O esporte não teve renda nesse jogo, né? Aí, vamos lá para as coisas. O primeiro, mais absurdo, foi essa questão dos instrumentos musicais, que estava liberado, mas a PM barrou. O choque lá, sei lá quem foi, barraram isso aí e não deixaram ninguém entrar. Absurdo. Eu não tô afim que eles entrem hoje, não. Parece não que quero. É assim, né? Eu acho que eu sou tricolor e eu vou impedir essa galera de fazer a festa. Eu acho que é por causa disso. Né? Porque até algumas pessoas dizendo assim, quando tem uma reunião, tem uns comandantes lá e tal. Mas no jogo tem outros.
Então não adianta, se você decidiu aqui, o que a gente tá notando que é isso, né? Você decidiu em reunião, quando chega lá não adianta. Então bora ver aí, Raquel Lira, né? Vamos ver aí esse negócio, porque já é uma palhaçada, né? A gente não pode torcer, não pode fazer bexiga nenhuma mais no estádio. Aí, dito isso, teve essa questão dos instrumentos musicais, que foi absurdo, essa questão do bar do esporte que não funcionou, e a gente ainda tem que ouvir gracinha de torcedor dizendo que, tem esporte bar, tem boi e brasa e tem a cafeteria. Não é isso que a gente tá falando, não, mamão. A gente tá falando que, da mesma forma que existem coisas que são feitas para quando tem um público geral de todo mundo, tem que ter essas mesmas coisas quando for o público só feminino, crianças e PCDs, pô. Você não quer pagar R$10 uma água, entendeu? Tem pessoas que vão ali só com a sua passagem de ida e de volta. A consumação E são coisas poucas. Iam ser mesmo, sabe? Então, é absurdo. Parece que mulher não bebe, parece que mulher não tem fome, parece que mulher não tem bexiga nenhuma. Então, eu tô revoltada por causa disso aí. Outras coisas também que aconteceram. A gente viu as meninas da organizada lá, da Jovem Comando Feminino, né? Elas foram, a gente até viu elas passando e tal. O que acontece? As meninas estavam com a camisa amarela tal, que era o de punição. Eu não vou saber falar, mas é uma camisa que seria liberada. A da organizada que é liberada para os homens e que elas chamam de camisa punição. As meninas tiveram, pasmem, acreditem nisso, que tirar a camisa se quisessem entrar no estádio. Meninas estavam de sutiã, meninas estavam de top e não puderam entrar no estádio, porque estavam com a camisa amarela. Tudo bem, aqui eu sei que tem algumas pessoas que vão dizer, mas sabiam que não podem camisa amarela. Beleza, mas as camisas que elas estavam amarelas não eram que são proibidas para entrar no estádio. Aí outras pessoas disseram assim, não, mas é porque o STJD determinou que não teria nada de alusão à torcida organizada, porque foram elas que, o setor, né, que ocasionou aquela briga toda. Massa. Se foi o STJD, por que não saiu nada? Exatamente. Porque não teve nenhum comunicado dizendo assim, Porque inventaram regras na hora. Entendesse? Disseram. Informação de Igor Moura, que eu acho que foi até o Sport que passou, que ofereceram camisas pretas com o nome Sport para elas poderem entrar. Já tem a galera da parte da organizada que diz que não rolou nada disso. Então, assim, vai ficar esse disse-me-disse, a nota do clube. O clube está se eximindo de toda a culpa, o que a gente sabe que não é assim, né? E eu acho que tinha outras coisas também que a gente disseram que... são tantas coisas que aconteceram que é complicado. Teve agressão, né? Era isso que eu ia dizer. Teve agressão. Muita gente falando que teve agressão. Minha gente, isso é absurdo. Já é absurdo quando é masculino, cara. E pouquíssimas mulheres PM também lá, né? E você vê que... De 5 PM tinha uma família. E você vê que acontecem essas coisas que a gente não tá assim, no estado com relação ao futebol, pra você torcer ou não, sabe? Falta comunicação, falta interesse. Eu acho que falta interesse, né? Como é que você quer que vá mais mulheres pro estádio se não tem? Agora, jogadores exaltando isso ontem. Renan ontem, cara, além de agarrar muito, ele foi reverenciar a torcida. Wagner Love foi referenciar a torcida, velho. Sabe o poder que isso tem? Sabe, tu sabe, muitas mulheres ali foram pro jogo pela primeira vez, cara. Crianças também. Crianças, Gui, que tava junto com a gente, né, ele tava lá e ele disse que é a emoção de assistir. Veja, uma criança dizer isso, você assistir na televisão é uma coisa, mas você tá lá, é completamente diferente, aquela emoção. E é justamente isso, sabe? A gente quer torcer, velho, a gente quer fazer uma festa bonita. Então acordem, nos apoiem. Parem de passar pano por essas coisas, lutem pela sua torcida, porque isso é ridículo, sabe? É inadmissível isso. Eu não vou falar mais coisa não, porque senão eu vou me arretar, e eu já tô arretada. Ontem, até o começo do primeiro tempo, eu tava muito invocada, mas eu esperei tanto por aquele jogo, eu esperei tanto por aquele momento, e a gente tava com 3 crianças ontem. E as crianças se divertindo, brincando, sabe? E claro que elas não têm noção de tudo que acontece, mas elas estavam ali, e por elas a gente ficou, por elas eu fiquei, por elas eu brinquei, por elas eu gritei gol, por elas eu pulei. Então tinha uma senhora do meu lado.
uma senhora que ela também não ia por causa de medo do estádio, de ir pro estádio por causa de violência. E ela tava lá, e ela tava maravilhada com aquilo, cara, sabe? E teve certo momento que eu comecei a xingar, não, mas assim, falar coisas e tal, aí depois eu me lembrei, pô, não vou poder falar palavrão, né? Aí eu cheguei pra ela e fiz, me desculpe, viu, se eu falar alguma coisa. Ela, não, pegou na minha mão, não, minha filha, olhe, torça, eu acho muito bonito, fiquem à vontade. Então foi coisa muito massa, são coisas que vão ficar marcadas, assim. E eu acho que tinha outra coisa que eu ia falar sobre isso, eu ia falar sobre a questão do bar, a questão das duas questões que foram absurdas pra mim, que foi essa questão das meninas lá e a questão da bateria. Mas tinha outra coisa. Você vê também as mulheres trabalhando no jogo. Sabrina Rocha estava lá, Sara Porto estava lá. E Sabrina Rocha chegou com Dona Maria, velho. Cara, é tão lindo você ver aquela mulher no estádio. Quando ela entrou, eu fiz, meu Deus, Dona Maria. Ela escutou, ela começou a procurar, pô. Assim, olhando pra cima. E quando eu vi, ela olhou pra mim, eu fiz, Dona Maria, que bom que a senhora veio. E ela coisando, a gente começou a gritar casa a casar, e depois ficou gritando Dona Maria, e ela lá, pulando. Acho que vai ter coisa no GE segunda-feira, e ela falando sobre isso. Tirando essas coisas horríveis que a gente espera que seja corrigido, que a gente tenha o devido valor, sabe? Porque a gente ama muito esse clube e a gente não merece ser tratada como menos. Entendeu? Se tem pagode todo jogo, tenha pagode em jogo que tem mulher, sabe? Tenha bar, essa bexiga, até uma bexiga de um quiosque vendendo coisa, influencia, é importante, entendeu? Tem comida, tem bebida, mulher bebe, pô. Tinha um cara com a churrasqueira lá, se ele botasse pra venda... Ele ganhava dinheiro. Quem chegasse ali vendendo cerveja, ganhava dinheiro. Aí o Sport correu, foi lá, pegou um negócio do Sport Bar, botou um negócio de chopp pra poder vender. Foi um migué, né? Sinceramente, viu? Mas ainda vamos ter mais 2 jogos, né? Se nada mudar, né? No jogo, próximo domingo, dia 28, também tem esse jogo de mulheres e crianças, mas fica uma lição muito massa, que eu acho, inclusive, que os times, e eu vou falar aí pelo esporte, né? Que eu sou torcedora do esporte, deveria fazer isso pelo menos uma vez por mês. Jogo mulher, criança, cobrando mesmo. Cobrando o ingresso. Porque muita gente tá dizendo assim, se fosse cobrado não ia. Eu só não vou fazer o gesto, porque... Inclusive, na hora da compra, estavam todos para check-in, né? Quando você entrava no site, você simplesmente se cadastrava, mesmo sendo não sócio. Não sócio, se cadastrava, pegava ingresso. Como check-in, o ingresso, em qualquer setor, né? Não, assim, sócias poderiam pegar em todos os setores, mais social e cadeira central. Público geral era frontal, cadeira de ampliação, cadeira... Como é aquela outra que tem? Ampliação e... Uma sede. As duas do lado. Não, antes de abrir a sede. Aquelas duas ficam do lado. É ampliação e... Eu esqueci o nome a outra. Mas as sócias podiam pegar em qualquer setor e essas cadeiras centrais e tal. E depois abriram a sede que também poderiam pegar. Agora, uma coisa muito importante. Se você é sócio ou se você não é sócio do esporte, mas se você puder fazer o seu cadastro, você é homem e tal, mulher, que não vai pro jogo, indiferente. Mas principalmente homem que eu falo aqui, porque tinham homens que estavam fazendo check-in e estavam vendendo ingresso, homens que estavam fazendo check-in segurando ingresso para que as mulheres não pudessem entrar no estádio. Então, para essa galera, o que eu posso dizer é CF, tudinho, eu não vou falar a palavra não, mas CF. E respeita a senhora que estava Respeita a senhora que estava lá e é o meu filho, que está participando desse episódio. CF, porque foram mais de 18 mil mulheres. Agora, meu irmão, só pra gente fechar, que já tá mais de meia hora esse episódio, mas veja, era uma coisa massa, que tinha muitos caras do lado de fora, os caras também no Boi Brás, os caras no Sport Bar, e eles estavam dizendo que de fora... Eles vendo o lance lá, quando ia chegando perto do gol, ia subir naquele, parecia um enxame. Quando era o gol, explodia o estádio. E eles disseram que do lado de fora, eles conseguiram sentir essa emoção. Dava pra escutar de muito longe, pô. Tá entendendo? Então, é uma coisa que lugar de mulher é no estádio, sim. Lugar de rubro-negra é na Ilha do Retiro, sim. A gente faz uma festa muito bonita e a gente precisa do apoio, principalmente do clube.
A gente precisa que o esporte esteja junto com a gente, porque a gente sabe que não é só Yuri Romão. Yuri Romão não é o responsável por tudo, não, no esporte. Se fosse assim. Se fosse só a Yuri, mas não é só a Yuri. Então, são várias pessoas ali, tem todo um conselho, todo um processo, né? E que não vou falar mais nada. Eu tô com medo de... Eu vou coisar aqui, não vai dar certo, não. Mas, vamos deixar registrado o momento, assim, de... Apesar de tudo, Apesar de tudo, momento fantástico apesar de foi. tudo, eu me senti muito feliz de estar ontem no estádio, de observar cada rosto de mulher ali. As mulheres pela primeira vez, uma senhora, eu não vou esquecer, aquela senhorinha chegando com um leãozinho e ela dizendo que é a minha primeira vez no estádio. A primeira vez que eu vou ver o jogo do esporte. E ela estava muito feliz, muito empolgada. Eu, infelizmente, não gravei. Eu deveria ter gravado ela, mas acho que nos próximos jogos eu vou fazer isso. Eu vou gravar esse sentimento dessas mulheres que ou que vão pela primeira vez ou que não vão depois de muito tempo por causa de medo. Eu escutei muito isso ontem de várias mulheres. A gente não vem pro jogo. Eu gosto tanto do esporte. A gente só não vem mais pros jogos com medo. A gente tem medo da violência. Meu irmão, isso ficou muito forte ontem, sabe? Fora essa questão de que não teve critério, tá? Eu lembrei agora. Tinha gente entrando com sombrinha no estádio. Sombrinha proibida. Inclusive na frontal, né? Na frontal, tinha um monte de sombrinha. Quando eu olhei, começou a chover. Aí eu fiz... Meu irmão, a galera entrou com sombrinha. Aí algumas pessoas que estavam comigo fez, mas é da Globo. É porque a Globo tava lá, Sabrina acompanhando a Dona Maria... E tava com a sombrinha. Eu fiz, não tô falando daqui não, tô falando da frontal. Várias na frontal, na sede. Eu acho que depois que começaram... Agora também não teve critério, porque algumas foram barradas. Muitas sombrinhas do lado de fora. Garrafa de criança, pra criança beber água. Teve que ficar do lado de fora. Eu entrei com uma garrafinha de água mineral menorzinha. A minha também já tava pouca. Aí eu pensei, eu tinha confundido com um copo, na verdade. O copo pode entrar, a garrafinha aqui não pode. A garrafinha eu tive que jogar o resto da água fora também, né, lá. Que não podia e tal, mas não teve critério aí. Algumas podiam entrar com lanche, outras não podiam entrar com lanche. Os salgadinhos foram distribuídos, a galera entrou. Algumas pessoas entraram com lanche de boa, porque alguns entenderam. Então eu tô começando a achar que vai da pessoa que tá lá na frente. A pessoa que tá fazendo revista. Você vai falar, tu pode entrar. A outra, tu não pode entrar. Eu acho que tem esse critério aí, que isso aí precisa ser revisto. Mas deixar aqui, pra gente já finalizar, que eu acho que a gente já finalizou tudo, né? Que a gente queria dizer. Então, só pra ver gente... se depois desse, mesmo com todos esses problemas e tal, vamos ver se repete no jogo contra o ABC, né? Se a gente tem... Eu quero ver se vai ter... E se tem uma melhora, né? E qual a desculpa que vai ser pra que não deixem entrar os instrumentos. Porque tinha o ofício... E isso não é só no jogo de hoje, não. Essa questão do ofício. Essa questão do ofício vem acontecendo já desde quando foi liberado bateria, charangas, que diziam, não, você tem que mandar o ofício com não sei quantas horas... 48 horas, sei lá, 72 horas de antecedência. A galera manda, recebe o ofício, dizendo que pode, quando chega lá a PM barra. Então, quem manda é a PM. Então, a gente precisa ver, todo mundo precisa ver isso aí, inclusive o clube precisa estar isso de frente, né? Porque senão a gente vai recorrer a quem? Que a gente não tem uma federação pernambucana de futebol que seja em prol do torcedor. A gente não tem. Eu disse que não ia falar mais, então falando. Mas para finalizar, queria dizer que foi uma festa muito linda e eu fiquei muito feliz, apesar de tudo, de estar lá dividindo esse momento com o meu filho, uma coisa que foi histórica, ver tantas mulheres lá lindas que apoiaram o clube, o time, o tempo inteiro. E foi muito lindo ver as mulheres fazendo aquela festa, no momento da ola, a questão de ai, que torcida do C, sabe? A gente gritando lá, foi muito massa, eu fico muito emocionada por conta disso. Mas vamos finalizar, né? E pelo esporte? Tudo.